Michel Temer é investigado pela Polícia Federal e vai ter que responder a um inquérito do Ministério Público. Banco Central decide reduzir a taxa Selic em 1 ponto percentual. Brasil é o 4º país das Américas em número de mortes por acidentes de trânsito. Escola oferece serviços domésticos para que os pais tenham mais tempo com os filhos. Olá, tudo bem com você? Começando aqui mais um Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente mais uma semana, para que juntos a gente possa debater aí os principais assuntos da semana, o que nos chamou a atenção e você sempre participando junto com a gente através do facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você também tem a gente no Instagram e você tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. E o Redação dessa semana é um daqueles programas que a gente chama de especiais, não é, André Leite? Wagner Cantori? Porque, olha... eu não tô aqui... nós dois estamos aqui. Quem tá faltando? Mas tá faltando Suzane. Gente, eu não vim causar intriga nesse programa, hein, Hélio? Não, isso aqui não faça festa. É uma brincadeira saudável. É um bullying do bem. Não, Suzane, nós te amamos. Falta, tá? Mas Leilane, muito obrigado porque você está aqui nessa semana. Ai, gente, tadinha da Suzane, como vocês são ruins de coração. Não, Leilane Garcia, jornalista. Faça as honras da casa, Leite. Não, você é o apresentador do negócio. Leilane Garcia, jornalista. Você tem uma outra formação também. Tenho, em comunicação institucional. Comunicação institucional. É que você trabalha mesmo como jornalista, né? Mas ela tem essas duas formações. A Leilane hoje é produtora de um dos melhores programas da Rede Novo Tempo de comunicação. Talvez o melhor. Gente, ele não podia deixar Aqui de não falar. é o espaço para fazer propaganda de outros programas, Wagner. Mas ele não resiste, ele não resiste. Qual o horário do programa que você produz? É domingo às 10 da noite. É o Identidade Geral. Pois é, a Leilane que produz Identidade. Mas a Leilane já produziu o Redação Novo Tempo também. Por muito tempo ela nos dirigiu aqui. Já foi repórter também do Jornal da Novo Tempo. Fez várias coisas aqui. É verdade, ela passou por um momento único no Rio de Janeiro. Ah, não, vamos lembrar desse momento de novo, gente. A gente pode colocar o momento aqui. Não. Hélio Moura estava do outro lado da tela aqui, não estava? Eu estava aqui conversando com Leilane, ela no Rio de Janeiro, eu aqui dentro do estúdio e ela ali dando informações sobre... a gente estava no momento das Olimpíadas. Ao vivo, quando de repente Leilane é beijada. Por um doido que passou na rua. Por um transeunte. Gente, mas isso deu um resultado do Brasil sensacional, porque eu voltei de viagem do Rio de Janeiro e o meu atual marido, olha que chique, que na época era noivo, me pediu em casamento, oficializou a data. Falou assim, ó, se eu não... Ele fala pra todo mundo que foi o beijo, então vou agradecer esse cara que me deu beijo aí no Rio de Janeiro, obrigado, porque hoje eu tô casada. Mas a Leilane no ar é um perigo, eu coloquei 2 seguranças ali na porta pra gente conseguir fazer esse programa aqui. Essa parte é brincadeira. Muito obrigado, viu, Imagina, Leilane, por estar aqui com a gente. Bom, vamos lá para os nossos destaques. Hélio Moura, a gente começa com atualizações da nossa incrível capital em chamas, Brasília. Continua conturbada desde aquele momento lá das delações da JBS, né, da conversa do Temer com o Joesley, e aí por conta disso, inclusive das delações, dos outros termos todos da delação do Joesley e do Wesley Batista com o Ministério Público Federal, o ministro Edson Fachin autorizou primeiro a abertura do inquérito contra Michel Temer e agora fez a autorização para que o Michel Temer tenha que responder às perguntas que a Polícia Federal vai organizar. Então, são algumas perguntas, não sabemos quantas ainda serão possíveis de ser feitas. Hélio, só uma pergunta. Você falou que ele tem que responder, mas eu ouvi que ele não é obrigado a responder o que ele não se sentir confortável, não é isso? Ele é obrigado a responder, mas na resposta, por exemplo, pode uma pergunta, o senhor acha correto ter recebido? Não quero responder. Então você tem uma emenda, né? Tem uma emenda, pode criar provas contra você mesmo. Então né? ele tem que responder.
quando essas perguntas forem feitas. Mesmo Mas dizendo as que ele não quer respostas, responder. Ele pode mentir, ele pode responder dizendo, não, essa não estou confortável, não quero responder a essa. Mas ele vai ser obrigado a enviar as respostas, né? Ele tem que dar essa devolutiva quando for perguntado. E em 24 horas depois do recebimento. 24 horas após o recebimento. A equipe de defesa do Temer tem tentado evitar que isso aconteça, mas não houve nenhuma manifestação do Fachin no Supremo Tribunal Federal nesse sentido de aliviar e falar, não, então realmente não vou mandar as perguntas. Está determinado por enquanto que ele vai ter que responder e aí cabe ao Ministério Público, junto à Polícia Federal, organizar essas perguntas na tentativa de esclarecer alguns pontos que precisam ser esclarecidos depois dessa conversa do Temer com o Joesley Batista. Agora, uma outra coisa também nessa semana que causou uma certa discussão e tal é a dança das cadeiras dos ministérios. Ah, é verdade. O ministro, que era o ministro da Justiça, Osmar Serralho, ele nem ficou sabendo, mas ele foi demitido do ministério porque o Temer resolveu colocar no Ministério da Justiça o Torquato Jardim, que era ministro da Transparência. E aí o Temer fez o convite para o Osmar Serralho, olha, você fica com a Transparência e o Torquato Jardim vai para o Ministério da Justiça. Fez a troca, na verdade ele só perguntou depois, ele fez a troca, colocou no Diário Oficial da União, e isso no fim de semana. Aí depois, na segunda, ele ia se encontrar com o Osmar Serralho, o Osmar Serralho nem foi ao encontro e falou, não quero o Ministério da Transparência, vou voltar para a Câmara. Ele é deputado, né? Estava licenciado, então voltou para a Câmara, agora tem que arrumar alguém para a Transparência. Mas o interessante disso é o seguinte, naquela conversa gravada de Joesley com o Aécio Neves, o Aécio fazia várias críticas contra o Osmar Serralho, dizendo que o Osmar Serralho não tinha pulso firme, entenda-se, leia-se, não está interferindo na Lava Jato para nos beneficiar. Precisamos de alguém ali, o Temer tem que colocar alguém ali que faça esse meio de campo para livrar a nossa cara, para facilitar as coisas para a gente. Aí, mesmo depois desse áudio vir a público, o Temer vai e faz a troca. Tira o Osmar Serralho, que era criticado pelo Aécio, era criticado pelo Renan que junto com o Aécio é um dos campeões em investigações aí da Lava Jato, em citações de delatores. Aí tirou o Osmar Serralho e colocou o Torquato Jardim, que é alguém alinhadíssimo com o presidente Michel Temer, outro investigado nas operações da Lava Jato. Então, sabe, ficou feio. Essa troca foi algo que ficou muito feio para a administração do Temer. Eu ouvi um comentarista essa semana dizendo o seguinte, eu acho interessante como funciona a classe política, porque você pega um ministro de uma área e você simplesmente troca para outra. E diz, está preparadíssimo. Não é igual a gente. Bom, eu sou jornalista, mas amanhã eu vou trabalhar na área de engenharia aqui da Novo Tempo. É quase isso. Vai ter condição de eu conseguir desenvolver o meu trabalho de jornalista como engenheiro? Eu vou ter certas dificuldades, né? Mas a classe política parece não ter essas dificuldades. Eles se adequam... não tem diploma, né? Mas se tivesse o diploma de político, serviria para todas as coisas, né? Desde trabalhar na área de comunicação até a área médica. Então, o cara pode ser ministro da Saúde, pode ser ministro da Justiça, pode ser... Qualquer coisa pode ser, né? Interessante. Bom, vamos lá para o seu destaque, Leite. A gente vai falar sobre economia, na verdade, e a taxa Selic que teve uma alteração que nunca antes foi vista desde 2014, né? Na verdade, o patamar que chegou, né? Redução de 1% já teve recentemente. Neste ano mesmo já teve, mas é que agora, essa semana, eles baixaram em 1% de novo a taxa básica de juros, que tem essa sigla, né, Selic, para 10,25%. Esse patamar agora de uma taxa básica de juros de 10,25% é o mais baixo desde o começo de 2014. Então, realmente fazia bastante tempo que não atingia esse patamar. É uma coisa interessante porque o governo Temer atualmente está querendo fazer com que a economia volte aos eixos novamente, mas também tem medo em relação à inflação, que estava muito alta. Então, ao mesmo tempo que eles deram essa queda de 1%, que é um valor significativo, né, um valor alto da taxa básica de juros, isso também o pessoal fala assim, olha, a gente está diminuindo agora, mas daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de cautela nos próximos meses, aí como é que a gente lida com a taxa básica de juros e tudo mais. É a cada 15 dias que é revista? Não, a cada 45 dias tem uma reunião do Copom. Exatamente, cada 45 dias tem uma nova reunião. Então, pode ser que para as próximas não se espere uma redução tão grande como aconteceu agora. Porque quando você reduz a taxa básica de juros, significa que
todos os juros no país não podem ser inferiores a esse juros definido como básico, né? E principalmente nos bancos, né, para empréstimos, entre outras coisas. E quanto menor é os juros, mais comum é as pessoas pegarem empréstimos ou fazerem financiamentos, tal, e isso movimenta a economia. Só que quando você movimenta a economia, não é uma coisa tão matemática, né? A economia ela meio que uma entidade viva, porque se você movimenta demais a economia, daqui a pouco os preços começam a inflar de novo e você tem problema com inflação, que era um problema que até pouco tempo atrás a gente estava muito forte. Não que a gente não esteja ainda, mas já estivemos pior. Agora, as projeções do Banco Central, o Hélio me corrija se eu estiver errado, eles inclusive falaram nessa última reunião, de que até o final do ano eles querem chegar com a taxa básica de juros a 8,5%. Nesse momento está 10,25%. Então, em algum momento ao longo do ano, a gente deve ter quedas que levem para um patamar de 8,5%. São as projeções, obviamente, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E aparentemente vai se chegar, apesar desse redemoinho todo da política agora, isso afeta diretamente as ações que o Banco Central precisa tomar nessa política de juros, mas a expectativa é de que vai chegar até 8,5% até o final do ano. Não vai ser a mais baixa de toda a história, porque a gente teve, né, na casa dos 7% já antes de toda a crise política do governo da presidente Dilma Rousseff começar, a taxa estava bem baixa. E o Leite está falando aí sobre a inflação, né, que está bem reduzida mesmo em comparação, por exemplo, a um ano atrás. A expectativa é de fechar este ano na casa dos 4,5%, que é dentro da meta do governo. A meta do governo é de 4,5%, podendo ser 2 para cima ou 2 para baixo, né? Então, está dentro da meta, está dentro do esperado. Só que é uma inflação que, assim, está reduzida, não é porque os preços estão realmente bons, é porque o mercado teve que reduzir os preços porque ninguém estava comprando. Ninguém está comprando porque a gente tem 14 milhões de pessoas desempregadas, foram 23% de aumento no desemprego agora em abril comparado a abril do ano passado. Então, a inflação está controlada, não é por conta das ações práticas da política econômica do Brasil, mas por conta da crise econômica brasileira. As pessoas não estavam comprando. Então, para não perder vendas, o comércio vai reduzindo os preços. E aí isso faz a inflação aparentemente estar num bom nível. Mas está num bom nível por isso, porque ninguém tem dinheiro para comprar. Mas os próprios juros para financiamento, outras coisas, também acabam influenciando um pouco, né? Fico pensando até no meu caso, tipo, um ano atrás eu estava pensando em ver um negócio de comprar uma casa e tal, mas tá absurdo o preço para você financiar. E você fala, não, vou esperar, né? E você vê, porque a taxa Selic está caindo. Isso, em tese, deveria fazer os juros como um todo baixarem, mas não está acontecendo. Por quê? Porque os bancos é quem controlam a sua própria política de juros. E não existe limite. O banco pode cobrar o que ele quiser de juros. E é o que está acontecendo. Então, você está tendo a taxa Selic reduzida, você tem a inflação reduzida por conta desses problemas, mas os bancos não estão reduzindo os juros do empréstimo pessoal, do consignado. Ao contrário, estão aumentando porque a gente tem gente demais desempregada. Então, o risco para o banco é muito alto. E é o risco que o banco sofre de não receber que faz com que os juros subam. E a inadimplência, que é a pessoa contrair um empréstimo e não fazer o pagamento, isso também está alto no Brasil ainda. Então, você está vendo a taxa Selic caindo, mas os juros para o consumidor continuam no alto. Hélio, vamos falar de um outro assunto que vocês também noticiaram muito essa semana no Jornal da Novo Tempo. Tá vendo? Não faço propaganda só da Identidade Geral. Jornal da Novo Tempo, de segunda a quinta-feira, às 7 horas da noite. Um dos melhores programas da Novo Tempo também? Também, tá ali. Olha, um dos melhores. Se não, o Jornal da Novo Tempo, Identidade Geral, Redação Novo Tempo na televisão. E o Revista Novo Tempo. Ah, tem o Revista Novo Tempo também, né, Leite? Defende aí. Eu vou deixar pro Hélio. Ô, Hélio, na verdade são as chuvas que o Nordeste enfrentou, né, durante essa semana. Pernambuco é o estado mais afetado até agora. Foram quase 45 mil pessoas afetadas diretamente pelas chuvas nesses últimos dias. Gente que está fora de casa, mortes registradas também por conta de alagamentos, de rios que transbordam, de água destruindo casas. A situação está bem crítica. E, inclusive, tem a ADRA, né, que todo mundo conhece, quem acompanha a Novo Tempo conhece bem a ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que tem feito um trabalho intenso de ajuda humanitária para essas pessoas, porque você pensa, são praticamente 45, são 43 mil e alguma coisa, então 45 mil pessoas
diretamente afetadas, quer dizer, gente que teve que sair de casa porque não tem condição de ficar dentro de casa por conta de risco de desabamento, de alagamento, os transbordamentos de rios. A situação está muito complicada para várias cidades. São 15 municípios que decretaram situação de emergência. Quer dizer, o município decreta a situação de emergência quando não há condição de o Estado, enquanto município, né, o governo municipal, fazer alguma coisa por essas pessoas. E aí precisa ter uma ajuda federal que só é enviada se estiver nesse cadastro, né, de calamidade, de emergência, para poder receber verba direta para isso, poder contratar obras sem licitação, porque são obras emergenciais, sei lá, é uma encosta que está caindo, você tem que ir lá e resolver isso, mas até você abrir um processo de licitação, escolher uma empresa, até isso já caiu, já matou mais gente. Então, é para isso que serve o decreto de calamidade, né, de emergência, para poder ajudar as pessoas efetivamente a resolverem um problema de maneira imediata. Nesses momentos também, essas pessoas costumam ter o FGTS liberado para poder resolver a sua situação. A casa ficou destelhada, tem que ter telha de novo, então consegue pegar esse FGTS e arrumar, mas a situação realmente está muito complicada. E no Rio Grande do Sul parece que são, não sei se no Rio Grande do Sul ou no sul do país, são 19 municípios. O Rio Grande do Sul também está enfrentando bastante problema com as chuvas. A gente não teve em Santa Catarina também chuvas, não? Nessa Agora, semana, nesse nível, assim, que está na nível... questão do Nordeste e do Rio Grande do Sul, não. Pois é, vamos ver como a coisa vai ficar. Eu estava lendo até uma pesquisa de estudiosos de climatologia, dizendo que daqui 30 anos, realmente o Nordeste vai enfrentar muitas chuvas, assim como está enfrentando nesse momento. E essa história da seca vai ser completamente o oposto. Isso vai, inclusive, poder mudar a geografia, a fauna da região. Não sei se isso realmente se concretiza, né? Mas estudiosos da USP estavam falando sobre isso. Mas é bom começar a pensar esse em assunto. estrutura, né? Exatamente. Desde agora já está acontecendo problema, pode acontecer daqui a 30 anos. Então, começa a pensar na estrutura agora, senão... Daqui 28 anos o pessoal começa, né, os governos vão começar a se preparar. Será que 28 anos? Eu acho que tem que começar a chover, tem que começar a chover. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre acidente de trânsito, que mata 47 mil pessoas por ano no Brasil e deixa 400 mil com qualquer tipo de sequelas. Redação Novo Tempo volta já.